é Suelen, sou professora de português e vou falar sobre as conjunções. Bom, as palavras que compõem a conjunção são invariáveis, então não sofrem flexão nem de gênero nem de número. E elas servem para unir orações formando períodos compostos. As conjunções podem unir orações coordenadas ou orações subordinadas. E elas recebem essa classificação também. Então, se elas unem orações coordenadas, é uma conjunção coordenativa. E se ela une oração subordinada, conjunção subordinativa. Nas conjunções coordenativas, nós temos orações independentes. Então, por exemplo, ela é bonita. É uma oração que está completa sintaticamente, sujeito, verbo, predicativo. Mas é egoísta. Mesma coisa, verbo, predicativo e o sujeito oculto. O mas une essas duas orações fazendo uma oposição entre elas. Então, uma contrapõe a outra. Nós usamos as conjunções coordenativas quando tem essa relação sintática de independência entre as orações. Então, o mas é uma delas, que é a adversativa. Nós temos as que dão ideia de adição, que é o e, né? Eu poderia falar que ela é bonita e legal. Então, teria a ideia de adição. E, nem, mas, não só e mas também. A adversativa, que é o caso do mas, ela é bonita, mas é egoísta, mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto. Existe a explicativa, né? Ela é bonita porque se cuida muito. Então, esse porquê indica explicação, porquê e o pois. Ou conclusiva, ela é bonita, portanto, é modelo, uma coisa assim. Então, esse portanto é uma ideia de conclusão, logo, portanto e o então. E existem as coordenativas alternativas, que é o ou você me ajuda ou me atrapalha. Então, tem duas opções, ou, ora, quer. Essas são as conjunções mais comuns e que nos ajudam até no estudo da sintaxe, na hora de estudar os períodos compostos. As conjunções subordinativas são usadas com orações subordinadas. Então, a gente tem a subordinativa integrante. Ela é usada quando a oração subordinada é uma função sintática da principal. Então, eu quero. Só essa oração precisa de complemento. Eu quero o quê? Que você me ajude. Esse que não tem significado, ele não tem um valor significativo, ele apenas introduz a oração subordinada. Então é uma conjunção integrante, ela integra a oração subordinada. O que e o se podem funcionar como conjunção integrante. E nós temos as conjunções subordinativas adverbiais. Quando chegar, me ligue. Esse quando traz a ideia de tempo. Então, as conjunções adverbiais, elas trazem circunstâncias de tempo, causa, como é o caso do porquê, uma vez que, visto que, de consequência, ele estudou tanto que passou na prova, de concessão, embora estivesse calor, ele sentia frio. Né? E aí a gente tem uma exceção ao que é comum. Proporcional, de finalidade, de conformidade. Então, todas essas são subordinativas adverbiais. Nesse caso também a gente pode usar uma locução conjuntiva, quando você tem mais de uma palavra na função de conjunção, que é o caso, por exemplo, de à medida que. Eu tenho 3 palavras formando uma conjunção que tem aqui a ideia de proporção. À medida que crescia, ficava mais inteligente. O uso das conjunções é importantíssimo na composição do texto, é um elemento de coesão. Então, usar a conjunção adequada no texto influencia no sentido e também deixa ele claro, coeso, né, de forma que o leitor entenda muito bem a mensagem passada por aquele texto. É importante conhecer conjunções diferentes, porque aí você pode explorar e não repetir. Então, o mas, que é uma conjunção comum, os alunos costumam colocar ela várias vezes no texto, e isso fica um pouco cansativo. Então, conhecer o grupo das conjunções é muito importante na hora de fazer o texto. É isso, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima.